Fala, povão, beleza? Se você está acompanhando a resolução aí das questões anteriores, essa daqui foi uma que ninguém fez, hein? Então se liga aí, vamos tentar entender o que eu pedi, né? Porque às vezes vocês nem entenderam a pergunta, e vamos tentar resolver a encrenca, né? O que eu pedi, né? Eu coloquei alguns dados para vocês. O dado foi: em um banho de 15 minutos, podemos gastar de 15 litros ou 144 litros, tá? 15 litros seria se você fizesse isso em casa, e 144 litros seria se você tomasse esse banho num apartamento, beleza? Tá gravando? Deixa eu ver. Acho que tá gravando. Bom, esses dados é de uma empresa chamada Rohde, né? Rohde. Joga aí no Google, você vai encontrar. Esse dado é real, tá? E esse gasto de água funciona quando você tem o registro meio aberto, quando você não abre nem tudo e nem um pouquinho, seria pela metade, tá? Mas isso é interessante notar porque é uma maneira de você variar também a temperatura, né? Você não só varia a temperatura lá na chavinha seletora do chuveiro, você varia também pela vazão, a vazão d'água. E aí nesse dado em específico eles caracterizam uma variação aí de 6 graus Celsius, né? Vamos imaginar que a água desse banho variou 6 graus Celsius. O que eu estou perguntando para você? Qual seria a quantidade de energia térmica consumida nesse banho, e também determinar, baseado nos exercícios anteriores, qual seria a chave seletora que esse banho ocorreu. Será que foi na chave verão ou na chave inverno, tá? Eu coloquei aqui a resolução, mas eu vou explicar para vocês o passo a passo, tá? A primeira coisa que você precisa entender dessa questão é o que é vazão. Que diabo é vazão, né? A vazão diz respeito a uma quantidade de massa, né, por razão por minuto, né? A cada segundo, a cada hora. Então tem uma unidade de tempo em função de uma quantidade de massa que passa no cano. Imagina que é uma torneira, né? Na medida que você abre a torneira, ela vaza mais água, e quando você está com pouca torneira aberta, ela vaza menos água. Então a vazão é essa quantidade de água que passa. É o fluxo, pode-se entender que é o fluxo, certo? Bom, o que eu fiz aqui só para a gente demonstrar a vazão desse exemplo que ele deu, né? Eu coloquei aqui um exemplo do dado da casa, né? Imagina que numa casa você gaste 45 litros num banho médio, a meia vazão. O que isso significa? Fazendo aqui a regra de 3, se eu tenho 45 litros consumidos em 15 minutos, eu quero saber quantos litros eu gasto em um minuto só. Essa seria a vazão. Fazendo as continhas, a vazão desse exemplo que foi dado é de 3 litros por minuto. Então, com meio registro aberto, você tem em média 3 litros de água descendo pelo cano. É muita água, hein, mano? É muita água. Toma banho rapidinho daqui pra frente, hein, meu? Bom, a quantidade de energia térmica vai ser dada pela equação do Ki-macete. É a equação térmica aqui, né? Que é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura ele deu. Então o que eu fiz aqui foi fazer a quantidade de consumo térmico para cada situação, tanto na casa quanto no apartamento. Então, atente-se à unidade de medida aqui. Eu estou usando os 45 litros, mas repare que eu estou considerando a densidade de 1 para 1 aqui para a água, né? Então 45 litros seria 45.000 ml, que por sua vez seria 45.000 gramas. É essa conversão que eu estou usando. Então eu multipliquei por 1, que é o calor específico da água para cada grama, e multipliquei pela variação de temperatura, que é a 6 graus. Fazendo as continhas aqui, eu chego no resultado de 2,7 vezes 10 a quinta calorias. Mas eu tenho que me lembrar que o chuveiro está funcionando em joule. Então daqui para cá, o que eu fiz? Eu converti em joule. Eu multipliquei, né, o 2,7 vezes 10 a quinta por 4,8 joules, né? E aí eu transformei em joule
deu aproximadamente 1,1 milhões de joule. É joule para chuchu, né? 1,1 milhões de joule. Caramba, coisa pra caramba. No apartamento, devido ao consumo de água maior, eu vou ter uma maior variação de energia, né? Eu preciso de mais energia para crescer mais água, lógico. Bom, a conversão é a mesma. No caso de 144 litros, eu passei para 144 mil gramas, considerando 1 para 1. E aí eu tenho o resultado em 3,6 milhões de joules num único banho de 15 minutos, a meia vazão, certo? Bom, a última pergunta seria essa aqui. Qual chave seletora foi escolhida, inverno ou verão? Pelos resultados que vocês estão vendo aqui, a gente já consegue determinar, né? É claro que o resultado aqui foi feito pela equação da potência, né? A energia é igual à potência elétrica vezes o tempo. Só que nós sabemos que quando o chuveiro converte a energia elétrica em térmica, não é toda a energia que chega a ser utilizada para o chuveiro. Nós temos dissipação de energia. Então a energia elétrica ela sempre vai ser maior do que a energia térmica efetiva que foi utilizada. Porque a gente perde para o frio, perde para a dissipação do próprio ambiente, né? O próprio calor dissipado dos fios gera aquecimento, né? Bom, comparando valores, a gente tem aqui o resultado na chave seletora verão de 3,96 milhões de joules e na seletora inverno 5,96. Bom, pelos resultados, chegamos à conclusão que a chave seletora é mesmo a de verão, certo? Porque mesmo com a dissipação, é o resultado mais próximo que nós chegamos, né? Nós temos aqui 3,96 vezes 10 a sexta e lá 3,6. Desconsiderando aí a dissipação, o banho do apartamento é o mais próximo dos nossos resultados. Mas ainda assim, se eu considerasse a casa, é um valor inferior, né? Então eu escolho dentre esses dois o valor menor, que seria a da chave seletora verão. Não é uma questão que daria para fazer por intuição. Teríamos que calcular. Um abraço. Vou tentar fazer as outras questões aqui na lousa que vocês mais erraram. Essa foi uma, tá? Dá uma olhada aí.